Irmãos, como esse vídeo vai ficar no YouTube, na nossa página da Igreja Batista da Floresta, antes até dos irmãos estarem chegando, nós vamos já convidando mesmo assim para os nossos próximos encontros aqui. Por enquanto nós estaremos realizando dessa forma, tá? Com uma live. Nós estamos ainda aguardando um novo decreto, né, que possa alterar essa programação nossa, mas então estamos orando, estamos em oração, e a igreja, os irmãos estão chegando. Sejam bem-vindos, irmãos, participe conosco, pode compartilhar, pode convidar alguns irmãos para estarem presentes conosco. É o momento do nosso culto, é o momento em que Deus nos dá essa condição de estarmos juntos, mesmo numa distância física, mas no mesmo pensamento de adoração. Alguém me perguntou hoje: pastor, você está com saudade da igreja? Eu falei: não estou com saudade da igreja, eu estou com saudade dos irmãos da igreja. Claro que o espaço físico ele é importante, claro que o momento em que nós estamos ali no templo, né, no momento do templo, da adoração é importante, mas o principal, como não só digo hoje aqui, mas cada momento nosso, o mais importante somos nós, as vidas, os irmãos, né? Aquilo que a gente mais... É muito ruim quando aquilo que mais nós gostamos de fazer, nós não podemos fazer. É muito ruim quando nós somos impedidos de de exercitar aquilo que nós gostamos de exercitar. Um exemplo, pastor, por exemplo, eu gosto de correr, gosto dos treinos, já tem quase 2 semanas sem treinar, né? É bom ficar em casa, a orientação é essa, então a gente não estamos proibidos, mas é bom seguir uma orientação de ficar em casa. Mas é muito ruim a gente deixar de fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente já está acostumado, aquilo que nos alegra, aquilo que nos deixa bem. E a igreja é um local que nos deixa bem. A casa de Deus é um local que nos deixa bem. Então eu fico muito assim pensativo. Eu disse até a um irmão hoje, conversando com ele, que após esse momento, né, de nós estarmos impedidos de podermos estar, nós realmente teremos agora outros momentos, né? Momentos que retornaremos e ali estaremos na igreja para adorar o Senhor. Louva a Deus pela vida, estão chegando os irmãos, isso mesmo, comentem, tá? Comentem conosco, participe conosco, a igreja viva do Senhor. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse instante, né? Mas antes de orar, eu tenho um texto que a igreja sabe que eu gosto muito e sempre leio esse texto. Está aí lá em Romanos capítulo 8, verso 31. É o cântico de vitória, que é um momento em que nós podemos ler e sentir realmente que nós somos mais vencedores que o nosso Deus. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 31. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas, diante da pandemia, né? O que nós podemos dizer? É uma pergunta, né? Mas vem a resposta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza, ou estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu fico com aquele primeiro momento que poderemos dizer diante dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos adorar o Senhor nesse instante. Vamos logo em seguida estaremos orando, né? Paramos na oração, lemos, mas vamos estar adorando. Logo em seguida estaremos orando ao Senhor, agradecendo por esse momento. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela na manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre estará, El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Esse é o Deus que servimos, né? Que tudo governa. Vamos orar ao Senhor, oremos. Senhor Deus e Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que como nós lemos e como nos adoramos ao Senhor, tudo está no Teu controle, Pai. Pai, a Bíblia, a Tua Palavra nos diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio Filho poupou ou antes entregou por nós, como também por nós não nos dará graciosamente todas as coisas? Pai, nós temos essa convicção, Pai, que a nossa vida está nas Tuas mãos, o controle é do Senhor, a honra é para o Senhor, a glória é para o Senhor, o louvor é para o Senhor, a adoração é para o Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, é uma quarta-feira, Pai. É um dia, Senhor Deus, que estamos iniciando, Pai, um mês, Pai amado. Mais um mês, o mês de abril dá o início, Pai, e muitos dizem, Senhor Deus, que é um dia, primeiro dia da mentira, mas nesse dia, Pai, é um dia de falar da verdade. É um dia de pregar a verdade, Pai. É o dia de anunciar a verdade, Pai, que é a Tua Palavra. E nessa hora, Senhor Deus, já estamos preparando, Senhor Deus, para ouvir a mesa. Pai, fale da verdade no nosso coração. Onde, Senhor Deus, um mundo em que muitos entram pelo caminho da mentira, da falsidade, entra pelo mundo, Senhor Deus, errado, entra no mundo, Pai amado, que não te agrada. Mas nós aqui nessa noite, como igreja viva do Senhor, queremos falar da verdade. A verdade que liberta, a verdade que purifica, a verdade que transforma, Pai, é a Tua Palavra. Assim oramos, Pai, assim agradecendo por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Igreja, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão ouvindo, né, nos assistindo nessa noite. E eu creio que, assim como cada noite aqui estamos, né, cada um dos irmãos, nossas vidas aqui, tem anunciado a palavra, eu creio que nessa noite também é uma noite muito especial. Tá? Hoje está conosco nosso irmão Fábio Souza, né? Está aqui, estamos novamente com a família Souza nos ajudando nesse momento.
E estaremos agora passando a palavra, e o mesmo estará já na direção do Espírito Santo, para poder conduzir a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. E também logo no final estarei anunciando alguma coisa sobre a programação da igreja, em nome de Jesus. A graça e paz, meus amados, uma boa noite para todos, para toda a igreja e para aqueles que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, quero agradecer ao pastor Evaldo por essa oportunidade, essa nova experiência, né? E Deus ministrou algo muito simples ao meu coração, porque a palavra de Deus ela é simples. Para os dias de hoje, né, Deus tem ministrado coisas objetivas no nosso coração, para que não haja dúvida no nosso coração. Assim como o pastor começou a dizer, é tempo de verdade. As pessoas têm hoje o desejo de ouvir a verdade. E estamos aqui para ministrar a palavra daquele que é verdadeiro, que nunca ocultou nada de nós. Eu convido a vocês, meus amados, a abrir o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, uma palavra muito conhecida dos irmãos, daqueles que gostam de ler a Bíblia. Provavelmente essa passagem já foi pregada, já foi ministrada, já escreveram livros sobre essa passagem, e fica até um pouco difícil de trazer algo novo da parte teologicamente falando, mas nós servimos um Deus que é rico em novidades para nós. 1 Samuel capítulo 3, o verso de 1 a 10 diz assim, amados: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, o profeta Eli, cujos olhos estavam fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Versículo 3: A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel, e Samuel respondeu, dizendo: Eis-me aqui. E correu até o sacerdote Eli e disse: Eis-me aqui. O Senhor me chamou? E o sacerdote Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. E então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até o sacerdote Eli e disse: Eis-me aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até o sacerdote Eli e disse: Eis-me aqui, o Senhor me chamou? O sacerdote Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo te ouve. Palavra de Deus. Eu estou propondo uma simples reflexão e eu coloquei um tema muito propício para o dia de hoje, para esse tempo: conhecendo a voz de Deus, né? Eu não quero me ater
nas riquezas teológicas dessa passagem, mas eu quero me ater a uma forma de aplicação da palavra no dia de hoje e para este tempo. Interessante que o versículo 1 começa dizendo, na parte B, dizendo que naqueles dias raramente falava o Senhor. Irmãos, para entendermos o livro de 1 Samuel, nós precisamos voltar um pouco no tempo, no livro dos Juízes. A palavra do Senhor nos diz que depois que Josué conquistou a terra de Canaã, ele dispensa o povo, cada um para a sua terra conquistada, e todos vão, e ali ele abençoa todo aquele povo. O povo reconhecia que todas as conquistas na terra de Canaã foram responsáveis. Quem foi responsável por aquela vitória foi o Senhor, que deu a vitória e deu aquela terra a eles, como promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Só que logo após dispensar o povo, a palavra no capítulo 2 de Juízes fala que Josué morreu. E todos aqueles da geração de Josué também morreram. E logo em seguida, um versículo muito tenebroso diz que depois daquela geração, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. A palavra diz também que naquele tempo não existia rei em Israel e que cada um fazia o que bem queria. E nós entramos no livro de Juízes e por 320 anos o Senhor levanta juízes, porque o povo, ele se esquecia do Senhor, ele sofria as consequências de se distanciar do Senhor. O Senhor levantava alguém para trazê-los de volta ao Senhor, e depois que esse juiz morria, as pessoas se esqueciam do Senhor e faziam o que era errado diante do Senhor. E por 320 anos isso ocorreu. Deus levantava alguém que trazia para perto deles e eles se afastavam. E nesse contexto começa a história de 1 Samuel. A história de um menino. Primeiro, uma história linda de uma mulher chamada Ana, que não podia ter filhos. E ela vai à casa do Senhor e ela faz um voto ao Senhor, que se o Senhor desse um filho a ela, ela iria consagrá-la ao Senhor. O Senhor responde a sua oração e abençoa Ana com o filho. A palavra do Senhor diz que quando a criança completa 3 anos, praticamente, que era o período que as mães de Israel amamentavam as crianças, essa mãe leva e entrega essa criança ao sacerdote Eli, no templo do Senhor. E esse jovem, ele cresce e ele começa a servir como um ajudante particular do sacerdote Eli, que era muito mais que um sacerdote, era um sumo sacerdote. Depois eu vou explicar o que é isso. E Samuel está ali servindo ao sacerdote Eli, e já se passa algum tempo já, porque nesse tempo Samuel já tinha aproximadamente 12 anos. 12 anos. E de repente, ele começa a ter uma experiência com o Senhor. Eu quero dizer que os dias do sacerdote Eli não eram diferentes que nem os nossos de hoje. Eram tempos de incerteza, tempos de medo, tempos de afastamento do Senhor. E o Senhor, como sempre, Ele dá o primeiro passo. O povo, a palavra diz que essa geração que se levantou, que não conhecia o Senhor, começa a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E o homem que era para ser o responsável para trazer aquela nação de volta ao Senhor, era um profeta que já estava idoso e que já tinha perdido a sua visão espiritual. E Deus, nesse contexto, levanta um menino.
um menino, para nos ensinar alguns princípios que em tempos de crise nós devemos entender. Aqui no versículo 2 diz assim: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Eu quero dizer que nesse tempo, assim como o sacerdote Eli, muitos estão sem visão, perderam a visão, perderam o foco, o mundo já está um caos, mas nós estamos em Cristo, irmãos. Não podemos não ter uma postura que nem o sacerdote Eli, que abriu mão do seu sacerdócio por deixar aquela nação do jeito que estava. Hoje o Brasil não está diferente, irmãos. Hoje o nosso país precisa de homens e mulheres e jovens de Deus com uma visão de Deus para esse tempo. E que possamos, irmãos, em nome de Jesus, focar no alvo, que é Cristo. E precisamos aprender com essa palavra qual é a postura certa que devemos ter para esse tempo. E é interessante que eu gostaria de ler o versículo 3, que começa dizendo assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Amados, Deus precisa de uma fagulha de fé para que Ele possa fazer o impossível. Na história da humanidade, Deus sempre deu o primeiro passo. Sempre deu o primeiro passo em direção à humanidade que Ele ama. Foi assim desde o começo, foi assim em Gênesis, quando Deus procurou o homem. A única religião que Deus procura o homem é o cristianismo. As outras religiões, o homem procura Deus. Deus sempre deu o primeiro passo, amados. E é interessante que a geração de Eli tinha se afastado de Deus, não procurava a Deus, e quando nós não procuramos a Deus, amados, as consequências vêm ao nosso redor, as nossas nações e as nossas famílias, Senhor. Todo esse contexto que nós estamos passando hoje, provavelmente, eu tenho quase certeza, porque o mundo se esqueceu de Deus. E é interessante que eu me lembro de um vídeo que eu vi na internet, provavelmente você possa ter visto, de um cristão que foi em uma barbearia, e chegando nessa barbearia, ele estava cortando o cabelo e lendo a palavra de Deus. Só que, quando ele estava lendo a palavra de Deus, o barbeiro questionou e disse para ele, questionou por que ele estava lendo, e depois fechou a conversa dizendo que Deus não existe. Aí aquele cristão olha para aquele homem e diz: por que você acha que Deus não existe? Ele é simples. Por causa dos crimes, da fome, da morte, tanta violência no mundo, se existisse um Deus, essas coisas não existiriam. E aquele cristão, ele para, ele fica olhando, e no momento ele não tem uma resposta. Mas eu quero crer que ele faz isso, conhecendo a voz de Deus, ele começa a buscar no seu pensamento uma resposta para aquela situação. E ele sai, agradece aquele barbeiro, e quando ele está saindo daquela barbearia, tem um homem cabeludo e barbudo. E ele começa a observar aquele homem, e depois, com uma luz, como essa fagulha de lâmpada, Deus dá um entendimento para ele. Ele pega aquele homem, aquele barbudo, cabeludo, entra na barbearia e fala para o barbeiro: não existe barbeiros. E aquele barbeiro começa a rir. Aí ele fala assim: como assim? Como assim quando não existe barbeiros? Eu estou aqui. Ele falou assim: não existe barbeiros no mundo. Ele: como assim? Se não houvesse barbeiros, se houvesse barbeiros, não existiriam homens barbudos e cabeludos. E aquele homem começa a rir e fala assim: não, mas isso aí não é culpa minha, isso é culpa deles, que não procuram um barbeiro. E aquele homem, fitando nos olhos daquele barbeiro,
fala assim, é nesse ponto que eu queria chegar, né? As pessoas não procuram a Deus. As pessoas estão com problemas, mas não procuram a Deus. Mas Deus, assim como foi falado no domingo com a palavra da irmã Tatiana, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Deus tem sempre uma fagulha de esperança. Deus precisa de um grão de mostarda. Deus precisa de um coração disponível para poder realizar algo grande. E aqui está Samuel, um menino de 12 anos, que estava na casa de Deus, dormindo ao lado da Arca da Aliança. Deixa eu explicar para você o que é a Arca da Aliança. No Antigo Testamento existia uma arca chamada Arca do Concerto. E dentro dessa Arca de Concerto existiam alguns objetos dentro dessa arca, que era a tábua dos 10 mandamentos, um pote com o maná, a vara de Arão que floresceu. E tudo aquilo representava a presença de Deus naquele lugar. E Samuel está num lugar onde Deus habita, onde a lâmpada de Deus ainda está acesa, e aquela nação vivia um caos. A culpa era de quem? De Deus? A culpa era de quem? Da nação? De quem era a culpa? Nessa hora não temos respostas, irmãos. Mas uma coisa eu te falo, não era de Deus. E Deus, ele vai, e o que ele faz? A palavra já começa dizendo que era rara as palavras de Deus naquele tempo. Mas por que eram raras? Porque as pessoas não buscavam Deus mais com sinceridade como os dias de hoje. Precisamos de pessoas que buscam o Senhor com sinceridade nas suas orações. Precisamos de cristãos que se posicionam como verdadeiros cristãos, que sintam a dor da nação. Foi para isso que fomos chamados. E é interessante que a nação naquele tempo estava na mesma situação que nós hoje, sem uma solução. Mas eu quero dizer para você, Deus tem sempre uma solução. E é interessante que Deus chama Samuel, por 3 vezes Deus chama Samuel. E Samuel se levanta e vai falar com o sacerdote Eli. E Eli, a palavra diz que ele percebeu que era o Senhor que estava falando com Samuel. Então ele dá um conselho. Ele pega e fala para Samuel: Samuel, vai deitar, Samuel. Se o Senhor falar com você, você se levante e diga: eis-me aqui, Senhor. Fala, pois o teu servo te ouve. Mas eu gostaria de fazer um comentário no versículo 7 que diz: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Amados, eu gostaria de falar uma definição teológica sobre a palavra revelação. A palavra revelação, ela tem uma definição teológica que quer dizer quando Deus se deixa achar. Amados, aprendemos com Jesus, amados, que todos aqueles que buscam o Senhor encontram. Jó conhecia Deus, mas conhecia Deus de ouvir falar. E no capítulo 42, versículo 5 do livro de Jó, Deus fala: antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje te veem os meus olhos. E é interessante que no livro de Jeremias, a palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e me encontrareis quando me encontrares de todo, que quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, do Senhor, e mudarei a vossa sorte. E Jesus, lá, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque revelaste essas coisas aos pequenos e não aos grandes. Revelação é quando Deus se deixa achar. Por quê? Por quem Deus se deixa achar? Por corações humildes, corações sinceros diante de Deus. Deus se deixa achar por essas pessoas. De que forma você tem buscado o Senhor?
De que forma você tem se prostrado diante do Senhor para buscá-lo, para adquirir as suas respostas? Então, irmãos, hoje Deus nos traz essa revelação que Deus quer ser encontrado pela nação do Brasil. Deus quer ser encontrado, quer ser achado, assim como Samuel encontrou o Senhor. Deus deseja ser encontrado pelo mundo e pela nação do Brasil e pelos cristãos que ainda estão dispersos. E eu gostaria também, tudo isso, eu venho falando, eu trouxe, né, essa introdução, que ainda é uma introdução, né, para chegar nesse versículo, no versículo 10, no final do versículo 10, Samuel, depois do Senhor chamá-lo 2 vezes, na 4ª vez, ele chamou 2 vezes, a palavra diz. E Samuel disse: eis-me aqui, fala, pois o teu servo está ouvindo. Amados, eu me lembro que em tempos de crise, tomar decisões é algo muito difícil. Não podemos tomar uma decisão sem antes buscar as respostas corretas. Eu me lembro quando eu ainda era muito novo na minha caminhada com o Senhor. E eu procurei o meu pastor, que na época era o pastor lusitano da Primeira Igreja Batista, lá no Rocha, no Rio de Janeiro. E eu conversando com ele, eu apresentei para ele, na verdade, nós humanos, nós temos essa característica de quando nós temos que tomar uma grande decisão, uma decisão muito importante, nós gostamos de jogar essa responsabilidade no ombro de outras pessoas. E às vezes fazemos isso involuntariamente, às vezes por desespero, por medo, por uma ansiedade, por insegurança. E ali eu coloquei uma questão diante dele, e eu, sem perceber, eu coloquei diante dele uma questão muito importante para a minha vida. Eu coloquei ali para ele tomar a decisão que iria influenciar a minha vida, iria influenciar a minha família. E eu lembro que ele apresentou esse versículo, quando Samuel fala para o Senhor. Quando o Senhor chama Samuel, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Fala, pois o teu servo te ouve. Amados, como o pastor começou falando, nós servimos um Deus de verdade. Estamos vivendo um tempo em que várias informações, muita gente falando, vozes para todos os lados, as nossas redes sociais estão repletas de vozes, de sugestões, de orientações, de fake news. Mas qual a decisão correta a ser tomada nesse tempo? Eu sei que tem pessoas, vou dar um exemplo, né, que tem sido o assunto do momento, as pessoas que precisam tomar decisões importantes nesse tempo. Como eles vão tomar essas decisões? E eu estou aqui como voz de Deus para você. Antes de você tomar qualquer decisão, meus amados, faça que nem Samuel. Não faça que nem o povo de Israel que se virou, e não faça que nem aquela geração que se levantou e não conhecia o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Nós servimos um Deus que fala e que responde às nossas orações. Coloca as suas necessidades diante do Senhor. E se você tiver uma causa, alguma coisa que você precisa fazer, que você precisa tomar uma posição, antes de tomar, faça que nem Samuel. Diga assim: Senhor, eis-me aqui, fala, porque o teu servo te ouve. Eu quero te fazer uma pergunta nesse tempo de tanta informação. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem colocado a sua esperança? Deus tem uma voz para você hoje. Deus tem uma resposta para você. Existe uma voz de Deus
entre nós, intercedendo por nós, nos ajudando todos os dias. Essa voz é o seu Filho Jesus Cristo. Meu irmão, ouve a voz de Jesus Cristo. E eu me lembro aqui que homens na Bíblia ouviram a voz do Senhor e nunca mais foram o mesmo. Homens com questões impossíveis, ao ouvir a voz do Senhor, tiveram a resposta para o teu coração. Eu me lembro aqui, irmãos, eu me lembro de Pedro, porque quando Pedro ouviu a voz do Senhor, Pedro andou sobre as águas. Quando Lázaro ouviu a voz do Senhor, ele ressuscitou. Quando Mateus ouviu a voz do Senhor, ele se levantou daquela cadeira de cobrador de impostos, largou tudo e caminhou em direção ao Senhor. Zaqueu, quando ouviu a voz do Senhor, se arrependeu e ele e a sua família receberam a salvação. Nicodemos procurou o Senhor de noite e ouviu a sua voz e nasceu de novo. E o irmão Fábio, certo dia, ouviu a voz de Deus e encontrou sentido para a sua vida. E eu te convido hoje a fazer que nem a Samuel, um coração sincero, e ouvir a voz de Deus. A partir de hoje, toma a sua decisão de sempre ouvir a voz de Deus. Estamos em tempos, irmãos, de não tomarmos mais decisões erradas. Estamos em tempos de não fazer que nem Eli, tomar uma posição de comodismo, como se a responsabilidade não estivesse nos nossos ombros. Estão sim, como cristãos, como representantes do Senhor, como pessoas que acreditam em Deus, precisamos orar, mas não só orar, mas precisamos tomar uma posição diante do Senhor. E eu te convido você a tomar essa decisão. Em todas as áreas da sua vida, Senhor, eis-me aqui, fala, porque o teu servo te ouve. Então, irmãos, eu deixo essa pequena meditação e eu agradeço a Deus por cada um de vocês que tem nos acompanhado, tem apoiado esse projeto do pastor Ariovaldo, tem abençoado as nossas vidas. E eu tenho certeza, irmãos, que assim como Deus falou comigo, Deus falará ao seu coração. Porque Deus tem compromisso com a tua palavra. E a minha vida e a minha experiência é descobrir que, como que eu descobri, que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Deus nunca deixou de dar a resposta àquela pessoa que precisa de uma resposta. E estamos em tempos que precisamos de respostas verdadeiras, respostas que nos levam a um caminho de verdade, que nos leva à esperança. Eu quero agradecer a oportunidade. Deus continue abençoando a sua casa e que o Senhor continue a olhar por esse país e a olhar pelas nossas famílias. Eu agradeço a oportunidade e fique com Deus. Amém? Vamos aproveitar esse momento, vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Aproveite se você está em casa, sua família, chame todos para estarem próximos. Vamos adorar o Senhor. Logo em seguida nós estaremos encerrando, passando algumas informações para os irmãos também. Amém? Vamos adorar aquele que vive e reina. Não, esse não pode ser teu fim. Não que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, sua esperança se apagar.
tudo em volta diz que não. Às vezes faz esquecer de tudo que Deus prometeu. Sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Se a nação clamar, haverá paz em ti. Teu rio fluirá e será um manancial de águas vivas. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendita será a tua casa. Benditos serão os seus filhos, né? Nossos filhos. E com essa palavra, conhecendo a voz de Deus, guarde isso no seu coração. Fique atento àquilo que realmente é do Senhor para a sua vida. Não se deixe levar por palavras que venham te desanimar, te entristecer. No tempo difícil, de crise, sempre vai ter uma voz profética para a sua vida. Assim como nessa noite. Cuidado. Muitos dizem, olha, não tem mais jeito, não vai conseguir, isso não poderá mudar. Vai sim, já mudou, em nome de Jesus. Nós cremos na palavra. Conheça realmente a voz de Deus na sua vida. Tome posse dessa palavra. Esteja orando, tá, irmãos? Essa semana nós estamos fazendo o culto aqui nos nossos horários de culto oficial. Domingo estaremos aqui 19h30 também com a palavra do Senhor. E interessante que o Espírito Santo já começou a falar hoje, a mensagem para domingo que vem, que o Senhor está colocando no meu coração através do Espírito Santo. Precisamos encontrar o que está perdido. E hoje o irmão Fábio já falou alguma coisa sobre isso. Fala sobre a dracma perdida, né? A parábola da dracma perdida ali. Precisamos encontrar o que está perdido. Esteja orando, se Deus confirmar, essa será o tema da mensagem de domingo, 19h. Tá? Já convido a todos que estão podendo acessar, estar conosco. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Aqueles que vão ouvir essa mensagem lá na nossa página no YouTube, na página da Igreja Batista da Floresta. Tá? Fique com essa palavra no teu coração, guarda essa palavra, toma posse dessa palavra, e assim é a igreja. Enquanto Deus nos conceder esses momentos, tá? Nós estaremos aí trabalhando desse jeito, tá bom? Eu vou passar algumas informações que são mais diretamente da igreja, pelo grupo, em relação à nossa ceia, tá? Para domingo agora próximo, eu vou passar no grupo nosso da igreja, eu vou passar as orientações ali também, tá? Para servirmos a ceia à igreja também, tá bom, amados? Que Deus abençoe a todos. Tenham aí um mês de abril de bênção, tá? Um mês de abril de vitória, de bênção do Senhor sobre sua casa, sua família, em nome de Jesus. Mais uma vez quero agradecer a presença do nosso irmão Fábio, irmã Tatiana, irmã Mariane, o Bruno que está apoiando, o irmão Valber que está também nos dando um apoio, o Júnior que é nosso ministro do louvor, e a igreja, e você, irmão, que embora nos estejam aqui conosco, presente, eu sei que os irmãos têm orado, têm buscado ao Senhor, eu sei que nós continuamos firmes, tá? Nada vai poder nos parar, porque cremos num Deus que tem cuidado de nós. Afinal, né, nós fazemos parte
desta grande obra. Oremos. Senhor Deus e Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por esta noite. Agradecer ao Senhor por esta palavra, Senhor Deus. Pai, em meio a tantas informações, a tantos fakes, Senhor Deus. Em meio, Senhor Deus, a tantas conjecturações, a tantos movimentos que trazem talvez uma mensagem. Pai, nós precisamos estar atento, Pai, à Tua voz, Pai. Identificarmos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para a igreja, que o Senhor mesmo tem para essa nação, que o Senhor mesmo tem para nossas casas, nossa família. Pai, nós te louvamos, Pai, cremos, Pai, que essa palavra Pai, nos dá, Pai amado, ali um alerta, nos abre o entendimento, Pai, para estarmos atentos à Tua voz, Pai, a entender o que o Senhor quer falar, não o que o homem quer falar, não, Senhor Deus, aquilo que quer se imaginar, mas nós precisamos, Pai, da Tua voz aos nossos ouvidos, Pai, nos direcionando os nossos passos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade. Continue abençoando cada um dos irmãos, Senhor Deus, que acompanharam conosco essa mensagem, esse momento. Aqueles que vão ouvir também do seu lar em outro momento, Pai. Toma em Tuas mãos, abençoa também, prospera, dá direção, orientação, Pai. E que nós continuaremos, Pai, crendo, trabalhando e marchando, Pai, como igreja do Senhor nessa terra. Assim nós oramos, Pai, assim nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa noite. Tenha uma noite abençoada, como já disse, um mês de abril, de bênção, de vitória, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus.